Bom dia, pessoal. Quer dizer, pra nós é bom dia, pra vocês eu não sei se é boa tarde, boa noite, né, mano? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, como sempre, não esqueça de dar a voadora no like, se inscrever no nosso canal, muito joinha pra gente. E bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Acho que eu não ia falar. Mais um vídeo do nosso canal. Acharam que eu não ia lembrar. Tô esperto com vocês. Não esqueçam, gente. Sigam a gente no Instagram, tá bom? Tá aqui o endereço do nosso Instagram. Deixe os comentários aqui no vídeo, no Instagram. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra gente, tá bom? Pode ser por aqui, pode ser por lá. Fiquem à vontade. E os comentários é muito importante, gente. Devido um comentário, uma pergunta que vieram nos fazer, eu fui dar uma pesquisada, nós fomos dar uma pesquisada, demos uma conversada e nós fizemos alguns textinhos, assim, algumas coisas, né? É uma indicação nossa para vocês, né? E como vocês viram no título, meu filho só fala na família biológica. Esse tema, gente, como que eu posso colocar pra vocês? É um tema de muito sentimento, de muitas lembranças, né, das crianças. E é uma coisa normal, gente. Eu vou ter que ir olhando aqui, nós, né, vamos ter que ir olhando aqui e falando pra vocês. Vamos lá. Como eu falei, são muitos sentimentos, muitas lembranças que as crianças trazem junto com elas. E é comum, gente, nos primeiros meses isso acontecer. As crianças soltarem esses comentários sobre o seu passado, falar coisas positivas e negativas sobre o seu passado. Coisas verdadeiras e coisas falsas também. De repente pode falar, na minha família que eu morava antes, na minha família biológica, minha mãe fazia comida assim. Minha mãe, quando eu fazia isso, minha mãe batia, ou meu pai batia. Gente, é normal isso, normal. Levando em consideração, gente, que se a gente for analisar, a gente tira em base pelo nosso filho, ele não costuma, até hoje, comentar coisas da vida passada dele. Uma vez ou outra, quando ele vê na televisão um parque, por exemplo, que ele já foi, ele faz um comentário, né, pouco assim, ele não traz muito coisas do passado. Por um lado, gente, é bem preocupante, né? Eu acredito que se a criança fala muito, é preocupante, e se a criança também não fala, é preocupante, né? Porque, de repente, o que ela guarda, né, a gente não sabe o sentimento que ela guarda dentro dela. E ficar guardando coisas é muito ruim, né? Então, isso é um sentimento de mágoa, né? Isso. Ou um sentimento de lembranças boas. Sim, né? Então, de certa forma, também guardar muita coisa é ruim, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, os pais têm que estar muito atentos a isso, né? A criança tem que pôr pra fora mesmo as coisas, independente se é verdade ou não, né? Tem que pôr pra fora, e a gente, aos poucos, ir buscando, sem ser abusivo, né? Intruso, a gente vai buscando, vai perguntando, mas como era? O que você fazia? Aí entra onde a gente sempre fala. Gente, nós temos que nos preparar antes de nossos filhos chegarem. Quando a criança vem falar alguma coisa do seu passado, não é para nos agredir, entendeu? Não é para nos agredir, não é para querer ofender, né, a nova família dele. De repente ela sente a necessidade de ter que falar, né? Exatamente. Nem agredir nem magoar, né? E é onde que eu falo que nós temos que estar preparados, saber escutar a criança, gente. Vamos lá. Lembrar nesse momento que as crianças estão criando os laços afetivos, né? E se abrindo e confiando em vocês, em nós, né? Quando a criança começa a falar, se abrir. E na verdade ela está se sentindo segura, né? Confortável, né? Ela tá sentindo que ela tá pisando num terreno firme, né? Que não vai causar nenhuma dor para ela, né, que ela tá encontrando a felicidade, segurança, carinho, amor. Então, assim, aos poucos ela vai desprendendo,
das coisas passadas dela e vai se apegando nas coisas futuras. Sim. E outra coisa que nós anotamos, gente, tem coisas que eles vêm, que as crianças vêm falar pra nós, que são fantasias. São coisas criadas na cabecinha deles, devido a tudo que eles passaram, as agressões, os maus tratos, as negligências, e com tudo isso, essas crianças têm um trauma psicológico muito grande. E esse trauma psicológico muito grande, de repente você fala, meu filho só fala em coisas boas. Mas é porque, devido a todos os traumas, gente, ele bloqueia a parte, né, negativa. De repente também, um pouco da fantasia se confunde muito. Por isso que é importante ter um acompanhamento psicológico, tanto os pais como os filhos, porque se confunde muito. De repente, a fantasia do seu filho é algo que acontecia no passado e ele distorcia, que era muito doloroso para ele, e ele distorce hoje né, o que ele diz. De repente, a fantasia pode ser algo que ele sempre quis ter na vida dele. Eu na minha outra família, eu fazia isso, fazia aquilo, eu ia. De repente não era, é mentira. De repente é o que ele sempre quis, mas ele não sabe chegar a pedir, eu gostaria de fazer. Não, ele fala como se ele já tivesse feito aquilo na vida dele. Né? Na verdade, ele criou uma história, né, sobre aquilo. E outra coisa também, esse negócio de criar história. As crianças ficam um tempo abrigadas, elas escutam a história de a história de outro, e muitas vezes, como ali é um ambiente, entre aspas, familiar para ela cata aquela história como dela, como se fosse dela, e ela vai chegar na casa de vocês falando sobre isso. Como se tivesse vivido aquilo, né? Sim, se sentindo própria daquela história, só que na verdade não é. Então nós temos que ser muito coerente, devagar, analisar. E como a gente sempre fala, paciente também, muito paciente. E um tratamento, gente, psicológico e, se necessário, psiquiatra, né? É muito importante. Vamos lá. Temos que ser bem coerentes, né? Dar apoio, mostrar a realidade da vida da criança de hoje, que ela vive hoje, como a vida dela mudou, sem criticar, gente, sem criticar as crianças, porque se você for criticar, você vai afastar seu filho de você. Você vai acabar piorando a situação em vez de estar melhorando. Né? Então, no caso do nosso filho, também, a gente, sempre que a gente pode, sempre que existe uma brecha, não é também do nada a gente chega e fala pra ele, não. Sempre que tem uma oportunidade, a gente fala, filho, tá vendo como as coisas estão melhor agora? Olha que você tem isso, olha o tanto de pessoas da família que te ama, olha como sua madrinha te ama, olha como sua avó te ama. Até nossos amigos, nossos clientes, gente. A gente fala, tá vendo? Olha que presente bonito que, né, uma pessoa da família te deu, né? Olha que bacana, todo mundo da família ama você. Então assim, a gente vai mostrando pra ele as coisas boas. A atual realidade, né? Porque de repente, se existe mesmo, né, com certeza existe, esses traumas passados já estão no passado. Né? É difícil de se desligar? Sim, mas não é possível. A gente vai preenchendo a vida dele com coisas boas, né? E junto com um psicólogo, as coisas ruins vão ficando para trás. Sim. Né? Aí a pessoa né, por isso que nós estamos fazendo esse vídeo. Uma pessoa perguntou. A pessoa perguntou, Douglas e Ed, meu filho fantasia demais. E eu não sei mais o que é verdade e o que é mentira. Aí entra onde nós falamos. Sim, tratamento, né, terapia, tratamento psicológico, para a psicóloga tentar, se você não está conseguindo, né, chegar no ponto porquê disso, né, a psicóloga provavelmente vai conseguir. Porque, gente, vamos falar a verdade, nós, pais, né, nós não somos psicólogos, né, a gente não entende. Né? A gente não sabe como agir, a gente não sabe como lidar com a situação, porque não é da nossa área, a gente não estudou para isso. Né? Por isso que é importante um acompanhamento psicológico, porque o psicólogo vai conseguir identificar e tratar, né, esses traumas, ou esse fato da criança fantasiar muita coisa. Né? E assim, como nós falamos, né? Nos primeiros meses, gente, é normal isso acontecer. Com o tempo vai diminuindo. Mas por que acontece no atual momento? Gente, porque a criança, ela tá ainda se ingressando na família, se adaptando.
Então, assim, por enquanto, quando seu filho fantasia, mente muito, né? Fala muito na família anterior, na família biológica, na família de acolhimento, é porque ainda ele não se sente pertencente àquela família. E de repente também, gente, isso são os testes, né? De repente as crianças fazem muito teste, né? Ele fala bastante da vida passada dele para ver se essa família atual realmente gosta dele, ama e vai ficar com ele. Isso também faz parte dos testes das crianças, né? Testando a gente ali até o limite para ver até que ponto a gente aguenta ficar ouvindo aquilo, né? E é o que nós falamos, escutar os filhos de vocês, porque nesse momento que ele está se abrindo, gente, está sendo criado um vínculo, né? E é uma maneira, né, de você escutando, é uma maneira de você dar espaço, liberdade, para que seu filho sempre, dali em diante, sempre confie em você, né? Tipo, de tudo. E fale, né, porque eles têm muito de esconder coisas. Talvez eu nem sei se esconder, de repente não consegue colocar para fora, né? Eu era muito assim, eu guardava muita coisa, né? Hoje eu ponho tudo para fora devido à terapia, quase esses 2 anos e meio de terapia. Né? Mas as crianças também são assim, por isso é importante, quando ela colocar uma pontinha, puxe, vai puxando devagarinho, deixa que ela fale, deixa que ela ponha pra fora, verdade ou não, é importante que ela ponha pra fora. Mas também tem um porém, gente, nós, né, não devemos alimentar as fantasias da criança. Você deixa ela falar para que ela confie em você e seja uma relação amigável. Por isso que é importante, quando a gente está em fase de aproximação, que a gente converse, né, com o abrigo, com a equipe técnica do abrigo e sabe de tudo. Né? A gente fez isso, a gente perguntava tudo. E mesmo assim, tem coisas que veio a acontecer. Porque coisa também que de repente nem o abrigo sabia. E mesmo depois, quando o filho estava com a gente manteve contato um período com eles e a gente perguntava, porque é importante a gente saber de tudo que aconteceu, né, com a criança, né? Da história da criança. E aí, falar das fantasias, né? Vocês nunca devem alimentar as fantasias da criança, dar a liberdade para ela confiar em você. Nesse momento nós devemos nos posicionar e falar que agora é uma nova vida, uma nova fase, pra eles, né? Que tudo aquilo já passou, o importante é que vocês estão bem, fala para o seu filho olhar para ele hoje, como nós falamos pro nosso. Sim, a gente fala pro nosso sempre, filho, olha como você mudou, olha você cresceu, você tá bonito, você tá mais feliz porque você Ele não sorria. Ele é o dia inteiro rindo. Ele não sorria, hoje em dia é um palhacinho. Ele ri muito, ele brinca, ele faz piadinha, ele abraça, então a gente mostra isso pra ele também, né? E mostra também como a gente tá feliz com ele. Né? A gente fala, olha como a gente tá feliz, olha como o pai tá engordou depois que você veio, olha como a gente agora, né, a nossa vida mudou depois de você, então a gente mostra pra ele também que ele fez bem e faz bem pra nossa vida. Né? E isso, gente, o que acontece? Você fazendo isso, você vai estar amenizando as feridas, né? Os sentimentos passados dele. Os sentimentos passados, as coisas negativas da vida do seu filho, né? Exato. E aos poucos eles vão esquecendo ou, né, amenizando aquilo, tirando a história passada e vivendo o presente. Eu percebo que o nosso filho ele já está se desligando um pouco, né? Mas um pouco da vida passada dele, né? Então, às a gente vezes percebe. ainda ele solta alguma coisa. É muito pouco hoje, uma coisa ou outra, né? Vamos ver mais. No que eu anotei aqui, é o que nós acabamos de falar. É que aos poucos os comentários da criança vai diminuindo. Sim. Tudo é questão de tempo, nós temos que ter paciência. Por que os comentários vai diminuindo? Eles não vão falando mais da vida, né, passada. Porque os vazios e as dores vão sendo preenchidos com amor. As dores vão ficando de lado e as coisas boas vão transbordando, né? Mas isso vai preenchendo com o quê, gente? Com amor, com paciência, com muita conversa. Muita paciência, gente, muita. Vocês não têm ideia. Vocês, ainda que não são pais, gente, pelo amor de Deus, se preparem para ter paciência. Porque precisa de muita paciência. e depois de um tempo vai surgindo só as lembranças novas das coisas que vocês já viveram junto. Hoje em dia nosso filho fala, quando a gente foi na chácara lá na piscina. No Natal. Não sei o que, quando a gente foi na casa da Márcia, do Paulo. Aos poucos vai passando. Vão criando lembranças, né?
Gente, uma outra coisa que é muito importante para o seu filho: ensinar o perdão. Sim. Com eles mesmos. Porque muitas crianças, eles se culpam por ter sido abandonado, né, pela família biológica, ter sido colocado dentro de um abrigo. Então, nós temos que ensinar o perdão para eles, né? E mostrar que eles não são errados. Que eles não são errados, que a culpa não são deles. Muitas coisas eles não sabem fazer, quase tudo. E isso é uma coisa muito importante, gente, que a gente tem que parar e pensar e procurar saber, aprender, conversar com pessoas que já passaram por isso. Que é uma coisa que acontece muito. Muitas crianças, gente, elas acham que elas estão naquela situação por culpa delas. Gente, não é. Pelo amor de Deus, as crianças não têm culpa. Culpa temos nós, que fazemos com que elas cheguem até a situação que elas se encontravam, né, em abrigo, abandonadas ou maltratadas. Então Sim. É muito importante a gente conversar isso com nossos filhos. E por pior que seja a história do seu filho, né, mostre pra ele que ele não tem culpa. Sim. Não tem culpa. Nosso filho tinha um trauma muito grande de estudo, gente. Só que a base de estudo dele tinha que ter sido colocada lá atrás, sabe, no passado. E a gente fala pra ele: filho, você não sabe, a gente sabe, não é culpa sua. Aí nós sentamos, né, e conversamos com ele. Sempre a gente fala isso pra ele, sempre a gente conversa, explica. Então ele começou a entender. Sim. Né, a culpa não é o fator dele ele ler e não entender, não é culpa dele hoje. Sim, ele tem muita dificuldade pra escrever, tem dificuldade pra ler, Sim. entender. Então, e a gente deixa bem claro que não é culpa dele. Aí nós explicamos pra ele que ele não é culpado disso, que lá atrás, quando ele era mais novo, as pessoas que cuidavam dele tinham que ter dado essa base pra ele. Isso. Tinham que ter ajudado ele, né? Sim. E depois disso, a gente melhorou bastante. E a gente fala que não é impossível. E a gente sempre elogia muito a evolução dele. Sim. A gente elogia pra ele a evolução. E a outra coisa, gente. Mostrar também para o seu filho que a adoção é um fato concreto, né, do dia de hoje na vida dele, que faz parte da história dele, que ele vai levar isso para o resto da vida Sim. dele, né? E o passado nós temos que respeitar, mas temos que deixar claro para eles que o passado não pertence mais à vida dele. Já tá lá atrás, guardado numa gavetinha. Já tá lá atrás. É pro seu filho esquecer o passado? Não, ninguém esquece. Ninguém esquece. Mas é pra ele viver o presente. E deixa eu ver o que mais. Agora é uma diquinha que eu coloquei que nós já falamos no vídeo inteiro. Que ser pai ou mãe é engolir muita coisa a seco. Né? Ai, gente, não vou nem comentar sobre isso. É porque assim, você sempre tem que colocar seu filho em primeiro lugar. Mesmo quando você entra no processo, você já começa a colocar seu filho em primeiro lugar. Você esquece um pouco de você. E é uma coisa que eu sempre falo, e eu sempre vou repetir com muitos pais, muitas mães que nos procuram, né? Nós temos que se destruir para se reconstruir junto ao seu filho. Exatamente. E é por isso a importância da terapia antes, durante e para sempre. E a vida toda. Bom, gente, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Hoje foi um assunto um pouquinho mais sério. Semana passada foi um pouquinho... Não, no vídeo passado foi um pouquinho mais descontraído. Exato. E agora a gente vai para aquele momento que todo mundo é bom. Todo mundo adora. Gente, pessoal, todo mundo cobra. Ai, não mandou beijo pra mim. Mas vamos lá, mexe a lista aí porque vamos vai lá. ficar muito longo. O vídeo já tá longo. Bora lá, Robinho. Big beijo, Ludmilla. Beijo, Ludmilla, a cantora, não, né? Não, é Ludmilla D. Vai saber se é cantora, não sei. Acho que você canta também, Ludmilla. Beijo, Ludmilla. Clevilton Maciel. Beijo, Clevilton. A Narinha, que tava sumida. A Narinha apareceu, né? A Narinha danada. Beijo. Elis Gratidão. Beijo, Elis. Johnny Oliveira. Johnny. Beijo, Johnny. Alvanira Rocha. Beijo, Alvanira. Eduardo Neri. Beijo, Eduardo. Michele Mix. Já tá mexendo com 2 L. Não, é Michele Mix. Beijo, Michele Mix. Liandra Oliveira. Beijo, Liandra. Luiz de Almeida. Beijo, Luiz de Almeida. A nossa prima Samanda Cristina. Samantinha. Beijo, prima querida. Rose Santos. Beijo, Rose. Edneide Bernardo. Edneide. Beijo, Edneide. Lourdes Oliveira. Beijo, Lourdes.
Bruna Brugini, Ah, fala só Bruna, que é mais fácil. Beijo, Bruna. Renato Lopes Beijo, Renatinho. e Reginaldo Ferreira, que nos cobrou um beijo. Falou, nunca mais Verdade. mandaram beijo pra mim. Beijo, Reginaldo, no seu coração. Continue com a gente, Rê. Gente, e aí o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comentem muito, deixem muito like pra gente. E assistam todos os comerciais. Ah, de novo no final. Um Beijo, gente.